irmãos, vamos lá, vamos ver se... Eu já falei sobre esse texto aqui, mas veio no meu coração para falar de uma maneira diferente. E eu quero compartilhar com vocês uma situação. Não vou ler nenhum texto ainda, não, mas esses nomes aqui, Samua, Safate, nomes bons para vocês colocarem filho de vocês quando vocês tiverem. Igal, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Jeú, Amiel duas vezes, né? Setur, Nabe, Jeuel. Não fale quem souber. Quem sabe de que se refere esses nomes, levanta a mão. Não é, isso é normal, você não saber. Agora, ali tem 10 nomes, pode tirar, obrigado. São 10 nomes que nós falamos aqui. Se eu falar mais 2 nomes, Caleb e Josué. Quem sabe quem é Caleb e Josué? Levanta a mão. Está vendo como é que é a situação? Esses 10 tiveram um tipo de visão. Uma visão negativa. Só que Caleb e Josué, que antes o nome era Oséias, passou a ser chamado Josué, tiveram uma visão completamente diferente desses outros 10. Uma visão positiva. Se eu hoje falar Hitler, o que vocês vão imaginar com esse nome? Um sanguinário, um ditador, um camarada que matou muitas pessoas, provocou uma guerra. Se eu falar Pelé, vocês vão pensar assim, poxa, um camarada vinculado ao esporte, de futebol, um excelente jogador. Se eu falar Ayrton Senna foi um excelente corredor, carro, tá, uma pessoa boa. Se eu falar Davi da Bíblia, Davi foi um rei, segundo o coração de Deus, um homem abençoado, cheio de unção, cheio de coragem, conduziu um povo, fez aquele povo se voltar para o Senhor, maravilhoso. Se eu falar José é um cara da Bíblia, José é um cara que sofreu muito, apesar de todo o sofrimento, ele ultrapassou aqueles problemas. Tem aqui, obrigado. Não, nem precisa, eu bebo no bico mesmo, obrigado. Mas José, ele ultrapassou aquelas situações difíceis e chegou no final sendo a segunda pessoa mais importante lá do reinado dele. Se eu falar Billy Graham, vocês vão pensar, apesar de ter falecido, uma pessoa que evangelizou milhões e milhões de pessoas, uma pessoa abençoada, que tinha um compromisso muito sério com Deus. E se eu falar você, quando Deus te levar, quando você estiver junto ao Senhor, qual é a concepção que as pessoas irão ter a seu respeito? Qual é o legado que você deixou? Todas essas pessoas aqui deixaram um legado. Esses 10 espias, infelizmente, um legado negativo, de pessoas medrosas, de pessoas que não tinham uma visão muito ampla, uma visão muito aberta, uma visão que poderia fazer a diferença. Mas Caleb e Josué tiveram uma visão maravilhosa, viram pela fé aquilo que Deus tinha prometido. E você? Eu, inclusive, há uns 2 meses atrás, nós fomos no velório da irmã Cecília, muitos aqui sabem que ela faleceu, era uma pessoa muito amada aqui pela igreja, começou conosco também, nos ensinou muito, ajudou muito no grupo de libertação e cura interior, e eu tive a oportunidade de falar do legado que ela deixou para as pessoas. Então, quando as pessoas pensavam em irmã Cecília, pensavam numa mulher de fé, numa mulher corajosa, apesar de pequenininha, mas tinha coragem de encarar o bicho assim e ter autoridade de expulsar. Nos ensinou muito, nos ajudou muito. Então ela foi lembrada assim. Se falar com o pastor João, o que vocês vão pensar? Que lógico, ele vai daqui um tempo lá para o Senhor e eu vou também acompanhando o Senhor. Estou grudadinho, hein? Não largo o Senhor não. Mas quando falar do pastor João, pessoa perseverante, uma pessoa que tinha amor a Deus, um cuidado especial com o Senhor, com as coisas de Deus, uma pessoa que foi bênção na igreja, uma pessoa que é bênção, vocês vão lembrar assim. E aí eu volto a perguntar, como que vocês serão lembrados? Qual é a visão que você atualmente tem do mundo, daquilo que Deus colocou nas suas mãos, daquilo que Deus já falou com você? E eu quero compartilhar com vocês justamente isso. Números 13,
31, 33. Números 13, 31, 33. Eu vou falar alguns textos bíblicos aqui, principalmente Números, e vou tentar resumir. Números 31, 33 diz: porém os homens que com ele tinham subido disseram, isso quem? Os 10 espias narrando o que eles viram quando eles foram lá espiar a terra junto com Josué e Calebe. Disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Vocês notem o relato que esses espias trouxeram para Moisés. Só coisas negativas, só obstáculos, só gigante, só que não podia, só que não tem jeito. E olha que essas pessoas eram príncipes, autoridades do povo, de cada tribo. Eles foram escolhidos a dedos. Eles foram pensados ali, supostamente homens corajosos, capacitados, prontos para a guerra, e viram toda essa situação. Eles tinham visão humana. Eles não viam com olhos da fé. Eles eram medrosos, só viam obstáculo. Por que que eu perguntei? Quem sabe quem são essas pessoas? Ninguém levantou a mão. Sabe por quê? Eles não são lembrados, porque só pensaram de forma negativa. Eles não fizeram nada para incentivar as pessoas, para dar força às pessoas. Eles só são lembrados pelo medo que transmitiram às pessoas. Porque quando eles retornaram com as informações do que eles viram, eles causaram tumulto junto ao povo. E eu pergunto, e você? Como que você tem se comportado no dia a dia? O que que você está vendo? Como que você está vendo? Será que você está vendo só obstáculo? Será que você está vendo só problema? Será que você não tem visto solução ou tomado posse pela fé, pelas promessas de Deus, aquilo que pode acontecer, igual Josué e Calebe? Vamos continuar aqui em Números 14, de 1 a 11. É um pouquinho extenso, mas eu vou ler. Números 14, de 1 a 11. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Depois que os espias trouxeram as informações para Moisés e para o povo, olha o resultado do que eles fizeram a nível de informação. Informação de pessoas que tinham medo, que não tinham uma visão mais ampliada. 2. Eu joguei na revista atualizada. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. A resposta do povo diante daquelas informações. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? 4. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto, perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentro que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. 7. Oh, glória. Eu estou vendo um monte de Josué e Calebe aqui, em nome de Jesus, hein? Você toma posse. Que esse monte de palavrão que eu coloquei ali, daqueles espias medrosos, está fora da sua vida. Josué e Calebes. Josué, sei lá, e Calebas, não sei como é que é feminino. E Josué, filho de Nun, Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel.
Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Quantos sinais o Senhor já fez no seu meio, quantas coisas que você já viu, e às vezes você duvida ainda do que pode acontecer, daquilo que Deus prometeu para você. Era o que estava acontecendo com aquele povo. Eles estavam duvidando da promessa de Deus, das promessas de Deus. O que nós podemos tirar desse texto aqui? Vamos ver lá? Primeiro, versículo 10 diz: apesar disso, toda a congregação diz que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Meus irmãos, olha o relato que Josué e Caleb deu para Moisés e para o povo. Um relato positivo, um relato de ânimo, um relato que poderia conquistar. Não importa, porque existia uma promessa de Deus, não importa o que tinha do outro lado lá, não importa o tamanho dos homens, não importa a quantidade que tem, nós iríamos vencer, nós vamos vencer, porque existe promessa do Senhor. Falou para o povo, mas aí o que o povo fez, gente? Vão apedrejar esses caras, vão matar eles. Está falando um monte de besteira. Eles estavam falando de Deus, eles estavam falando das promessas de Deus. Mas não foi por causa disso que eles foram deixados de serem perseguidos e até tentar matá-los. O que eu quero dizer para vocês, a primeira situação que nós podemos tirar desse texto aqui, para a sua vida, para a minha vida, não importa, se nós seguirmos a Deus, nós seremos perseguidos. Você talvez esteja sendo perseguido, não sei aonde, no seu trabalho, na sua escola, com seus amigos, com pessoas que se dizem amiga sua. Você está sendo perseguido, mas sabe por quê? Porque você faz a diferença onde quer que você vá. Você é um servo do Senhor, e aonde tem luz, a treva não consegue sobreviver, ela não consegue ter relacionamento. Eles querem te derrubar, eles queriam fazer isso com Josué e Caleb. Queriam apedrejá-lo. Quantas pessoas talvez queiram apedrejar você, talvez não fisicamente, mas tem vontade de matar você, tramando contra você, puxando o seu tapete. Você já viu quando você está de frente, uma pessoa vem por trás, puxa o seu tapete? O que acontece? Você não vai para trás não, você vai para frente. Então aquele que puxar seu tapete vai fazer você andar ainda mais. Porque quem dá a força para você não é você, é o Senhor que dá essa força. É o Senhor que mantém você em pé. Quero falar para você, gravem isso. Vocês serão perseguidos mesmo seguindo a Deus. A fidelidade nem sempre traz aplauso, mas existe a presença de Deus em cada um de nós, quando nós somos fiéis. Você talvez não vai receber aplauso, não vai receber palavras doces para te enaltecer, te engrandecer, mas a presença do Senhor está constante na sua vida. Amém, igreja? A glória a Deus. Recebe isso. Não é fácil. Quantos aqui às vezes pensam em desistir? Poxa, antigamente a situação era mais tranquila. Comecei a servir a Deus. Comecei a ter mais compromisso. Parece que o mundo está desabando na minha cabeça. Tá? Por quê? Você está incomodando o inferno. Você está incomodando o mundo espiritual. E ele vai tentar fazer de tudo para você parar, para você retroceder. Não faça isso. Vai ser perseguido, mas a vitória vem em nome de Jesus. Aleluia. Lá, Josué 14, 6 a 11. Outra situação para você tirar como exemplo para a sua vida. Josué 14, de 6 a 11. Vou resumir. Caleb, falando para Moisés, versículo 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia. Aí no versículo 10... ele falando: eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Caleb tinha se passado 45 anos, 40 anos andando pelo deserto.
Mas aquilo não foi um impedimento para ele. Ele teve esperança, porque existia um sonho que foi dado para ele. E aquele sonho ele nutriu, tomou posse, que iria se realizar. Então eu quero dizer para você, não importa o tempo, não importa o que aconteça, mas tenha esperança, tenha perseverança, tenha ânimo que o seu sonho vai ser realizado. Se foi um sonho do Senhor, ninguém vai impedir de se realizar. Aleluia! Ninguém. Não perca, meu irmão, não perca, minha irmã, o seu ânimo, o seu vigor. O Senhor restaura as suas energias. Muitas vezes eu confesso a vocês, eu sempre uso exemplo para mim. Eu estou às vezes capenga. Mas eu não paro não. Eu não paro não. Eu já falei aqui, que quanto mais ataque vem, mais obstáculo que vem sobre a minha vida, parece que vem uma força que me dá mais vigor para eu enfrentar aquilo dali. Então, se alguém quiser me fazer raiva, fizer coisa contra mim, você está fazendo pior para você. Porque eu vou ter mais força ainda para lutar contra aquilo. Pode ter certeza. É algo diferente que acontece. Porque normalmente quando você é atacado, a tendência de muitos é desistir. Frear. Eu não. Muitos eu creio que também são parecidos comigo. Eles parecem que vem uma força que é de Deus, é óbvio. E não desiste daquilo dali. Então eu quero dizer para vocês, Deus pode demorar, como demorou para que eles chegassem à terra prometida, mas Ele nunca falhou e nem vai falhar. Deus pode estar demorando na sua vida, meu irmão. Deus pode estar demorando na sua vida, mas Ele não vai falhar. Então, persevere, tenha ânimo, que o seu sonho vai realizar em nome de Jesus. Agora vamos ver aqui, 14, de 3 e 4, números. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Eu confesso a você, gente, eu não vou dizer que é Deus, muitas vezes pode ser o nosso pensamento, eu tenho muito cuidado com isso. Já estava pronta essa mensagem minha, desde sexta-feira, ontem eu estudando, lendo, orando, no finalzinho da tarde, antes de eu sair, veio algo para mim, falou assim, fale para a igreja. Estou voltando a falar, pode ter sido o meu coração, não estou dizendo que é Deus, mas mesmo que não tenha sido Deus, eu tenho certeza que para algumas pessoas isso aqui vai servir. Esse texto, 14, 3 e 4, mostrava que o povo, com medo, eles queriam retroceder. Eles já tinham caminhado 40 anos no deserto, já estava ali na porta da terra prometida. Não, era melhor nós termos ficado no Egito como escravos. Vamos voltar para o Egito? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Aqui no verso 3, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Meus irmãos, em cima, eu disse no item 2, para que nós tenhamos perseverança, tenha ânimo. Que você tenha perseverança e tenha ânimo. Mas o pior do que não ter perseverança e não ter ânimo, é querer retroceder. Aqui, todo aquele povo, diante da notícia que foi dada, diante do relatório que foi dado pelos espias, eles queriam retroceder, voltar à condição de escravo, morrer no deserto. Que loucura! Eu falo para você, que está pensando em retroceder, pensando em voltar, tudo aquilo que você já caminhou, Deus está falando, não retroceda, porque se foi promessa dele na sua vida, se você retroceder, você é um covarde, você não tem fé, você não acredita em Deus, porque Deus, quando promete, Ele cumpre as promessas dEle. Então, por que você está pensando em retroceder? Porque se você já caminhou 20%, 30%, 50%, 80%, 90%, 98%, igual aquele povo, prestes a entrar na terra prometida, não, vão voltar lá para a escravidão, é muito melhor lá, está repreendido em nome de Jesus. Você não é pessoa, não é servo do Senhor para retroceder, pelo contrário, você tem que caminhar, você tem que avançar. Pastor, mas eu não tenho força. Peça ao Senhor que Ele vai te dar força, vai renovar suas energias.
Então não retroceda jamais. Hoje eu sei que eu estou falando com algumas pessoas aqui que estão pensando em retroceder, que estão pensando em parar, que não querem continuar, que não vale a pena. Não aceite isso. Não deixe o inimigo colocar isso na sua cabeça, na sua mente, no seu pensamento. Retroceder jamais. Não retroceda. O obstáculo, para nós, às vezes é difícil superar. Mas quando nós temos dependência no Senhor, Ele não faz nós superarmos o obstáculo. Ele abre as portas. Ele tira o obstáculo que tem na frente. Ele tira. Então você tem que ter fé, acreditar em Deus. Amém? Não retroceda. Tenha ânimo. Continue perseverando. Pastor, mas já tem 3 anos, já tem 5 anos, já tem 3 semanas, já tem 10 anos, 20 anos. Não retroceda, não pare, tenha ânimo, continue. Continue. Exemplo, vocês viram aqui. Eu não retrocedi, eu não parei. Meu pai com 95 anos, 27 anos eu insistindo. Ele veio e aceitou Jesus. Se eu retrocedesse, se eu parasse, se eu desanimasse, certamente o Senhor iria me cobrar isso. Por que você está pensando em retroceder? Obstáculos existem, mas o Senhor faz nós superarmos esses obstáculos. Retroceder jamais. Versículo 31 e 33 do capítulo 13. O relatório daqueles homens, ele foi péssimo. O relatório foi péssimo, só gigante. Só pessoas lá que nós somos igual a gafanhoto, não tem jeito. É muito complicado. 10 pessoas falando a mesma coisa. 10. Vem 2 gaiatos lá falando completamente diferente daqueles 10. É como se os 10 estivessem aqui e eles do lado de cá. 10 contra 2. 10 opiniões de uma mesma maneira e 2 opiniões de uma maneira diferente. Aqueles 2 não se curvaram. Aqueles 2 falaram aquilo que Deus colocou no coração deles e a visão que eles tiveram daquele lugar da terra prometida. Isso serve para você, sabe para quê? Você não precisa concordar com a maioria. Nem sempre a maioria está certa. A maioria pode errar. E você, jovem, agora ficou ruim, que o jovem ficou para um lado, para o outro, vocês têm que organizar de novo. O jovem está do lado de cá. Você, jovem, é que muitas vezes podem entrar nesse risco de retroceder, de parar em função da maioria. Porque, infelizmente, hoje, a maioria, às vezes, é violenta. Eles tentam de todos os argumentos para te convencer que eles estão certos. Mas você, como servo do Senhor, você vai fazer a diferença. Pastor, mas sou eu sozinho. Amém, é você sozinho com Deus, você é a maioria. Entendam isso, meus irmãos. Nós com o Senhor Jesus, nós somos maioria em qualquer lugar. Nós não precisamos de pessoas para nos ajudar. É lógico, se vier vai ser bem-vindo. Mas você com o Senhor é maioria absoluta. E não há quem possa superar você com o Deus que você tem servindo. Não há. Eu outro dia vendo um vídeo na internet, eu vi que coisa interessante, um teste que eles fizeram. Eles colocaram algumas pessoas na sala e um risco vermelho e outro verde. Não, desculpa, um risco vermelho. Umas 8 pessoas de um lado, 8 pessoas combinadas, misturadas ali no meio, e uma pessoa só que não sabia de nada que estava acontecendo. O que aquelas pessoas que estavam fazendo o teste elas falaram para aqueles 8? Ó, quando eu mostrar esse objeto aqui que é vermelho, eu vou perguntar para vocês, que cor é essa? Vocês vão falar que é verde. Está nítido que é vermelho. Vocês vão falar que é verde. Todos os 7, todos os 8. Aí o único que não sabia, eles não falaram nada, evidentemente. Eles sabiam que aquilo ali era verde. Aí começou o teste. Vem cá, por que é isso aqui? Aí o cara, isso aí é vermelho. Cor verde. Perguntou o segundo, todos eles falando, é vermelho. Aí a câmera mostrava o cara, ele ficava assim, tipo assim, esses caras estão doidos. É vermelho, mas é verde. E ele ficava não entendendo o que estava acontecendo. Quando chegou na vez dele, eles perguntaram, que cor é essa aqui? Ele falou assim, é vermelha.
Sabe por quê? Ele foi com a maioria. Mesmo ele tendo certeza que aquilo ali era verde, ele falou que era vermelho. E isso muitas vezes acontece conosco. De tanto nós ficarmos ouvindo, repetindo, a gente torna-se um copiador daquilo. Então nós temos que colocar na mente dos nossos filhos, vocês que vão fazer diferença na escola, com os colegas. E eu estava falando com a Carol aqui, coisa linda, talvez vocês não dessem para ver. A filhinha dela e do Rafa, a menininha, dançando aqui na frente, junto com as garotas da ministração da dança, ela pegou a Bíblia e ficava assim, dançando com a Bíblia na mão. Aí eu falei assim, está vendo, Carol, como é que elas aprendem? Por que ela estava fazendo aquilo ali? Porque muitas vezes, quando essas moças estão ministrando, elas pegam a Bíblia e ficam na mão assim. Ela está aprendendo. Da mesma maneira que aprende coisa boa, aprende coisa ruim. Da mesma maneira que influencia para o bem, pode influenciar para o mal. Agora, em nome de Jesus, você, nossos jovens, nossos adólatras, vocês vão ser influenciadores e não influenciados para a honra e glória do Senhor. A maioria nem sempre está certa, nós não precisamos seguir maioria, nós precisamos seguir a Jesus. Então, deixa a maioria falar o que quer, se tiver contrário à palavra de Deus, não aceite, acabou. Acabou. Você não precisa concordar com a maioria. Número 7, 8. Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará a terra que mana leite e mel. Josué e Caleb, eles falaram para aquele povo, diante da visão que Deus deu para eles, diante da visão e pela fé que eles tinham, que aquela terra, se o Senhor os desse, era uma terra excelente, era uma terra boa. Então, nós temos que ter a visão de Deus, e não a visão carnal. Meu irmão, a nossa visão pode fazer muita diferença. A sua visão pode fazer diferença na sua família. A sua visão pode fazer diferença no seu trabalho. A sua visão vai fazer diferença com seus vizinhos, na sua escola, não importa onde que seja. E não tenha vergonha de falar desse Deus maravilhoso que nós servimos. Você vai fazer a diferença para a honra e glória do Senhor. Muitos obstáculos irão cair para quem tem a visão de Deus. Porque você não vai ver obstáculo, você vai ver a promessa de Deus sendo realizada na sua vida. Meu irmão, olha, gente, igual eu falei, de legado. Eu não sei o que vocês, porque eu tenho certeza que muitos vão poder falar isso daqui a algum tempo, quando eu morrer. Que é lógico que eu vou na frente de muitas pessoas aqui. Eu não sei como vocês vão lembrar de mim. Talvez um pastor meio apavorado, meio elétrico, tá? É um pastor que... Mas uma coisa é certa. Eu sou um visionário, eu tenho muita confiança, e minha esposa fala às vezes comigo, Francisco, você é meio doido. Como é que você pode... Ela está me assistindo, ela não veio, meu amor, ó, ainda bem que você não está aqui, senão depois estava complicado. Mas ela fala, como é que você faz isso? Será que isso vai dar certo? Meus irmãos, se eu tivesse visão humana, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos. Vocês já prestaram atenção nessa igreja aqui, como que está desenvolvendo a coisa? Se vocês olharem lá para trás, o forro já está sendo colocado. Esse forro, esse mês todinho, vai estar coberto aqui já. Até o final de novembro vai ter o telão, em nome de Jesus, isso aqui está acabado, a frente até o final do ano está acabado. Você acha que isso aqui é uma visão natural para uma pessoa? Eu só fiz porque eu tinha muita fé. E quando nós começamos a resgate, há 16 anos atrás, Deus falou para mim, Francisco, começa a guardar dinheiro para vocês comprarem um terreno para vocês, fazer uma igreja grande, mas não compre terreno pequeno, tem que ser algo grande. E nós começamos a guardar dinheiro, há 16 anos atrás. Fomos guardando, até que há 5 anos atrás compramos o terreno. Começamos a construir isso aqui. E quando eu falava o que ia ser, as pessoas, eu sei que alguns falaram, tiveram coragem, outros não tiveram coragem. Pastor, é meio grande, para que isso tudo? Tipo assim, você é doido? Sou. Sabe por quê? Porque eu tenho fé. E pela fé eu já falei, eu vejo essas galerias todas cheias.
porque vocês vão ser usados para que essa galeria se encha de pessoas que estavam no mundo, vão se converter, vão transformar a vida, porque Deus vai dar essa visão para vocês, ela está dando, o Senhor está dando essa visão para vocês, para evangelizar pessoas, resgatar das trevas essas pessoas. Se eu não tivesse essa visão, isso aqui não estaria concretizado. Então nós temos que ter ousadia. Não importa, 16 anos atrás que Deus me deu isso. 16! E ainda não se realizou, porque nós vamos fazer o prédio ali também. Nós vamos fazer várias salas ali, nós vamos fazer uma escola. Deus também me deu essa visão, para fazermos uma escola. Se eu não fizer, eu peço a Deus que convença meu sucessor e a igreja para que faça a escola. Porque foi promessa de Deus, é igual Moisés. Ele passou a sucessão para Josué. Ele não entrou na terra prometida, ele não fez aquilo que era para fazer, mas o seu sucessor fez. O seu sucessor conquistou, terminou aquela jornada. Então talvez eu não consiga terminar, eu não termine. Deus fala assim, sai fora, acabou. Seu tempo acabou. Vai vir outro, vai dar continuidade. E vocês vão continuar ajudando os outros também. E vai vir outro melhor do que eu, não vai ter problema nenhum. Então nós temos que ter a visão, meu irmão, nós temos que ter uma visão espiritual, nós temos que ter uma visão pela fé, que as coisas vão ser realizadas. Se é promessa de Deus, vai ser realizado na sua vida. Qual é a promessa de Deus que ainda não foi realizada? E você está pensando em parar? Qual é? Não faz isso não. Sexto, versículo 9. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Meu irmão, se Deus é conosco, você não tem o que temer. É o que eu falei, você pode estar em minoria, você pode estar teoricamente como muitos exércitos no passado não tinha condição nenhuma de lutar. Mas o Senhor falou, vai que eu estou com vocês. Eles às vezes nem precisavam pegar em arma, porque aquele exército batia em retirada, e deixava todo o espólio para trás, tudo que eles tinham de bom deixava para trás, o povo de Deus só ia lá, apanhava. Então se o Senhor é com você, é conosco, você não tem o que temer, você não precisa temer nada, porque Ele vai na sua frente. Para de ter medo. Muitas pessoas às vezes têm medo, têm receio de situações que podem acontecer lá na frente. Meu irmão, se existe promessa de Deus e você tem receio, é porque você não confia em Deus. Você não está confiando no Senhor para concretizar aquilo que Ele colocou no seu coração. Então para com isso. Capítulo 14, 24. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Aqui está muito claro, Calebe perseverou, e ele teve a vitória. A promessa que Deus fez na vida dele, se concretizou. Pergunta a você, você tem perseverado? Você tem continuado a sua caminhada, mesmo diante dos obstáculos? Ou você para no primeiro que aparece? Ou no segundo, ou no terceiro, ou no tempo? Volto a dizer, é necessário ter fé, confiança no Senhor. Então nós temos que perseverar, não adianta, por maiores que sejam os obstáculos, persevere, mesmo que pareça impossível, mas Deus faz o impossível acontecer. Deus faz. Ele é perito em impossível. O impossível é para os homens, mas não para Deus. É o que a palavra fala. Os homens têm limitações, Deus não tem. Deus é perito no impossível. E que você receba essa palavra, para que você tome posse. Você ative a sua fé no Senhor. Tenha certeza que Ele está com você. Não veja aquela situação que Ele colocou lá no final como muitos obstáculos que você não vai conseguir. Não, você veja com os olhos do Senhor, com os olhos da fé. Se Deus me mostrou aquilo ali, eu vou conseguir, eu vou atingir aquela situação, eu vou chegar lá. E eu pergunto para você, como hoje, se o Senhor nos levar ou te levar, como que você
vai ser lembrado? Como alguém que desistiu ou alguém que creu? Ou alguém que buscava a Deus? Ou alguém que não esmorecia? Ou alguém que, independente dos obstáculos, continuava seguindo? Ou uma pessoa covarde, uma pessoa medrosa, uma pessoa que não acreditou e não acreditava nas promessas do Senhor? Como que você vai ser lembrado? Como? E eu quero dizer para vocês, que com os olhos da fé, isso usando minha fé, e a sua fé também, eu não sei como é que a sua vida está, com os olhos da fé, eu já vejo, igual Caleb e Josué, viu aquela terra que seria dada para eles, que tinham gigantes, tinham obstáculo e tudo, mas o Senhor iria dar a vitória. Com os olhos da fé, eu já vejo aqui famílias sendo restauradas. Talvez você esteja pensando que você que está passando por essa situação familiar, não tem jeito para minha família. Porque você não está olhando com os olhos da fé e com os olhos de Deus. Você está olhando com olhos carnais, com olhos humanos, com olhos que só veem obstáculo. Mas eu vejo com os olhos de Deus, você vai começar a passar a ver com os olhos de Deus, que tem jeito, a minha família vai ser restaurada para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor não constituiu a minha família para ser destruída, pelo contrário, a minha família vai ser bênção, a minha família vai estar unida, não importa o que aconteceu, Deus vai ajeitar. Se você tem lutado pela sua família, meu irmão, não desista, olhe com os olhos da fé, essa restauração familiar. Faça a sua parte, deixa o resto com Deus. Só creia, só creia. Eu vejo também, pelos olhos da fé, saúde aqui de pessoas que talvez estejam passando por enfermidade, saúde sendo renovada, porque o Deus que eu sirvo é o médico dos médicos, é o Deus que cura, é o Deus que faz o impossível acontecer, conforme eu falei. O que é essa enfermidade para Deus, meu irmão? Isso não é nada que você está passando, esse monte de remédio, isso aí vai acabar em nome de Jesus. Esse diagnóstico que veio contrário a você, o Senhor vai rasgar e ainda vai rir da cara do médico, você vai rir desses diagnósticos, você vai guardar como um troféu. Olha aqui, o médico falou que eu tinha isso e isso, não tinha jeito, olha o que Deus fez, acabou tudo aqui, já não tem mais nada, olha esses exames aqui, esse aqui era a minha condenação, mas esse aqui o Senhor me absolveu, me restaurou e eu não tenho mais nada na saúde. Eu creio que Deus vai fazer isso, pelos olhos da fé. Agora você tem fé suficiente para tomar posse disso? Eu tomo posse, eu recebo a cura, independente do diagnóstico que eu já tive. É incurável para os homens, mas para Deus não é incurável. Aleluia, Senhor. Com os olhos da fé. Meu irmão, como estão suas finanças? Eu vejo aqui finanças sendo restauradas pelos olhos da fé. Eu vejo, pastor, mas é porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Meu irmão, não pense que eu sempre tive essa vida, não. Eu já passei necessidade. Eu já tive um tempo de ter que morar na casa dos meus avós, em Cachoeiro, minha mãe aqui, eu com 9 anos, porque eu não tinha condições de me manter, meus pais não tinham condições financeiras de me manter. Para vocês terem ideia, eu não tenho vergonha de falar isso, quando nós casamos, eu e a Carla, eu já estava trabalhando, evidente, mas era tudo contadinho, levado na ponta do lápis. Quando ia no supermercado, Carla, nós temos tantos reais para gastar. Então a gente olhava um produto, esse aqui a gente pode levar. Não, mas olha só, vai ultrapassar o valor, vamos tirar esse e colocar outro. Teve uma vez, logo no início do nosso casamento, aquilo me marcou muito. A Carla sempre teve uma vida com os pais legal, o pai dela bem equilibrado financeiramente, muito zeloso no controle das finanças, trabalhava na Vale, casa própria e tudo, emprego bom. E eu tirei ela da casa dela, queria dar o melhor para ela também. E num dia no supermercado, a casa dela e a casa que nós construímos, eu estava reformando uma casa que eu tinha comprado, naquele tempo era ardósia, não sei se vocês sabem, aquela pedra verde. Então nós colocamos ardósia lá em casa. E a Carla, muito zelosa, muito cuidadosa, ela pegou uma cera de ardósia e falou assim: Francisco, vamos levar essa cera? Eu falei: Carla, não tem dinheiro para levar essa cera. Nós não temos condição de comprar. Porque se levar essa cera, nós vamos ter que tirar alguma coisa do alimento e é muito mais necessário do que a cera. Ela ficou chorando no supermercado, porque não podia levar uma lata de cera. Vocês imaginam?
se eu fosse ficar olhando para aquela situação, se eu fosse ficar remoendo aquilo ali, hoje nós não estaríamos onde nós estamos. Porque existia promessa de Deus na nossa vida como existe na sua. Eu vejo aqui finanças restauradas. Eu vejo. Eu não sei se você que está passando essa situação, você vê isso também. Eu não sei. Para vocês terem ideia, muito doido. Eu quando tinha mais ou menos uns 12 a 13 anos, eu já falei isso aqui uma vez na igreja há muito tempo. Eu ganhei um chaveirinho com um tigre da ESSO, eu não sei quem lembra ainda, tem até aquele tigre ali na entrada de Guarapari, não sei se tem mais. Um chaveirinho com tigre da ESSO. Eu com 13 anos, não tinha dinheiro para nada. Meus pais numa situação financeira terrível. Mal tinha uma bicicleta velha lá e acabou. Eu falei assim, esse chaveiro vai colocar a chave do meu primeiro carro. Com 13 anos, guardei o chaveiro. Quando eu fiz mais ou menos 19 anos, eu comprei meu primeiro carro. Eu comprei, porque eu já trabalhava. Aí o que eu fiz? Peguei aquele chaveirinho, coloquei a chave do carro. Olha só que coisa maravilhosa. 6, 7 anos depois, meu irmão, sonho que Deus colocou para mim. Não deixe seus sonhos morrerem não, meu irmão. Não deixa. Continue vendo com os olhos da fé que eles serão realizados. E o inimigo vai tentar roubar esse sonho seu. Ele vai tentar tirar isso de você. Não permita que isso aconteça. Fixe na... Não, eu vou conseguir, mas não consiga passando por cima dos outros e prejudicando outras pessoas. Porque quando Deus dá, você não precisa fazer nada disso, nem precisa dar forcinha a Deus. Vem de forma natural na sua mão. E outra coisa que eu quero falar para vocês. Eu não estou falando aqui em prosperidade. Aqui é o evangelho da prosperidade que hoje, infelizmente, está muito comum nas igrejas. Só fala de prosperidade, prosperidade, prosperidade. O povo aplaude, tá, e fica pela mesma coisa. Você pode ter prosperidade, mas você tem que ter compromisso com Deus. Não adianta. Não adianta. Porque se você não tiver compromisso com Deus, não mudar algumas atitudes na sua vida, não estou falando que todos estão errados, todos têm que mudar. Mas se o Espírito Santo já falou para você mudar determinadas coisas na sua vida, se você não mudar, pode esquecer, meu irmão. Pode esquecer. Você pode ter fé, pode ter tudo. Primeiro você não tem fé que você está fazendo coisa errada, como que você pode ter fé? Você tem que obedecer a Deus. Então, acerte a vida. Se você tiver com a vida certinha, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Finanças, promessas cumpridas. Promessas que Deus faz, igual fez a Moisés, igual fez aquele povo que saiu do Egito. Ela foi cumprida 40 anos depois que eles entraram na terra prometida. 40 anos. Pastor, mas eu não aguento 40 anos. Se Deus mandar você esperar 40 anos, você vai aguentar, porque Ele vai dar condições para que você aguente 40 anos. E muitas vezes a palavra fala que a posse antecipada de uma herança pode se tornar maldição. Então muitas vezes você não recebeu ainda, porque não está no tempo próprio para você receber. Você tem que estar mais preparado para receber essa bênção. Não está na hora ainda de você receber. Deus sabe a hora certa. Não é a sua hora, é a hora de Deus. Deus tem a hora dele, que pode até ser primeiro do que a sua. Mas Ele sabe o que você pode receber, o seu limite, o tempo que você pode receber. Então para de ficar questionando quando, por quê, me manda. Não, entrega, confia, tenha fé que vai se realizar. Você vai ser conhecido como visionário que teve fé e realizou seus sonhos, ou como alguém que deixou se vencer pelo medo. Os 10 espias foram vencidos pelo medo. Josué e Caleb, eles sustentaram aquilo que Deus prometeu para eles, e pela fé, o sonho deles foi realizado. Aquele povo entrou onde Deus tinha prometido. Vendo com os olhos humanos, nós só vamos ver obstáculos e gigantes. Se você olhar com seus olhos, você só vai ver obstáculos gigantes, dependendo do que você colocar na mente. Agora, quem olha com os olhos de Deus, vai ver oportunidades e vai ver promessas. Veja oportunidade. Oportunidades vão surgir, promessas vão se realizar. Que você tenha fé para que isso aconteça. Volto a perguntar: como que você vai ser lembrado? Igual os 10 espias que eu falei aqui, ninguém lembrava deles. E depois que eu falei que eram os 10, só lembrava de pessoas com pensamentos negativos. Mas quando eu falei Josué e Caleb, todo mundo sabia quem era.
porque foram pessoas que fizeram a diferença, acreditaram em Deus, fizeram acontecer. Que você seja lembrado igual Josué e Caleb, que você tenha fé igual os dois, que você tome posse, que se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Vamos ficar de pé, por favor. É o que eu falei aqui. Eu vejo o Senhor restaurando muitas famílias aqui. Eu vejo o Senhor derrubando muralhas na área financeira. Talvez você esteja amarrado, travado, precisando de uma resposta de Deus. Eu vejo essa resposta, Deus abrindo portas. Eu vejo você aquela situação talvez com o seu filho, com o seu pai, que você achava que não tinha mais jeito, que a situação está muito delicada. Eu vejo a restauração desse relacionamento. Eu vejo que você possa olhar com os olhos da fé, meu irmão, que você possa receber essa palavra hoje, e a partir de agora sair daqui com uma nova mentalidade, com uma nova visão, uma visão de Deus, uma visão de fé, uma visão de que as coisas irão se realizar em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém, igreja? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Se você crê nessas promessas, se você está crendo nessas promessas, você tomou posse daquilo que Deus te deu de visão, se você tem fé, vem aqui que nós queremos orar com você. Que aquela situação difícil, eu creio que o Senhor hoje está dando um basta, e você, com as suas atitudes, com a sua maneira de olhar a coisa, vai mudar, para a honra e glória do Senhor. A sua saúde, nós estamos falando de saúde já tem acho que umas 2 ou 3 semanas, enfermidades. Eu creio que Deus pode mudar essa situação, eu creio que Deus pode mudar esse diagnóstico. Isso pode ser mudado. Então, enquanto o louvor é entoado aqui, vem aqui na frente que nós queremos orar com você, por favor, pode? Vamos lá. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Não pense que o Senhor está cego, não, meu irmão. Ele está vendo a sua situação, E o os que você teus precisa. ouvidos, Deus não está cego nem surdo. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Se derrame mesmo no Senhor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Aleluia. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Alguém aqui no nosso meio que está com embate na família, na área financeira, quer seja herança, quer seja partilha, alguma coisa. Se tem alguém, vem aqui que eu quero orar por essa pessoa. O embate na família, discutindo por causa de uma herança, por causa de uma partilha, por causa de algum patrimônio. Amém. Vem cá que eu quero orar por você.
vocês, o que vem no meu coração, essa situação depende só de vocês para ser resolvida. Derrube obstáculo. Derrube obstáculo. Não lute mais, não queira contestar. Entrega para o Senhor. Porque não adianta você querer argumentar. Não adianta querer mostrar que você está certo. Quem vai mostrar que você está certo é o Senhor. É Ele que está nessa peleja. É Ele que é seu advogado. É Ele que será o seu juiz. Então, a partir de agora, fica quieto. Se tiver que fazer alguma coisa, abençoa essas pessoas. Entrega para Deus, que você vai ver a coisa se realizando. Tire todo obstáculo do coração de vocês. Em nome de Jesus. Os pastores podem vir aqui, o grupo de intercessão pode vir orar pelo povo do Senhor. Libertação pode vir também. Pode tocar mais um pouco aí. Vão lá, toma posse. Que o Senhor está olhando para você. Que o Senhor sabe a sua necessidade. Fala para o Senhor: Pai, eu preciso que o Senhor ative mais a minha fé. Os obstáculos estão grandes, mas o Senhor pode fazer isso. Eu sei, eu já estou tomando posse. Eu já estou vendo essa vitória na minha família. Eu já estou vendo essa vitória na minha área financeira, que portas vão ser abertas. Eu já estou vendo esse diagnóstico caindo por terra, porque o Senhor está curando. Está sendo cancelado. Eu tomo posse disso. Tomo posse, meu irmão. Porque o Senhor não iria falar 3 semanas seguidas aqui direto por cura. Toda enfermidade agora, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo diagnóstico negativo, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. E pela fé agora nós estamos tomando posse de um diagnóstico que não vai haver mais nada. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Quem recebeu oração pode sentar para que nós possamos orar pelos outros. Deus já Quem já recebeu oração pode sentar. Nós vamos orar para aqueles que não receberam ainda. Pastora Gisele, ajuda aqui. Fernando, ajuda também, por favor. Breno, ajuda aqui. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Recebe que a palavra do Senhor está se cumprindo na sua vida. Vai começar. Posso enfrentar o que for, não importa. Eu sei quem luta o que vier contra você, porque o Senhor está lutando por você. Podem ser frustrados. O Senhor não será frustrado. É promessa, vai ser cumprida. O grande eu sou, teus olhos vão ver o impossível acontecer. Nós tomamos posse, Senhor. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta. Você que está nos assistindo em casa, que você receba essa palavra também. Tem uma visão espiritual, uma visão de fé, que a situação vai mudar, pode mudar em nome de Jesus. O grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer. Jota, ajuda aqui. Jota, ajuda aqui. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Quando tudo diz que não
Aleluia. Sua voz me encoraja a prosseguir. Prossiga, meu irmão. Não desista. Obstáculos vão vir. Pessoas vão vir para falar coisas negativas, para que você pare. Desista. Retroceda. Você já caminhou muito para retroceder. A bênção está chegando. Peça ânimo ao Senhor. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Aleluia. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que nada vai sair, Mas eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Amém, amém, amém. Meus irmãos, é esse Deus do impossível que nós servimos. Você pode tomar posse e falar assim: Senhor, eu tomo posse da minha vitória. Eu quero olhar agora com os olhos da fé. As promessas que o Senhor me deu, elas serão realizadas. Não importa o tempo, eu vou continuar buscando, confiando no Senhor. O Senhor esteja comigo, me orientando. Você pode dizer isso para o Senhor? Se não disser agora, diga em casa, ore falando isso. Mas que o seu olhar, a sua visão, a partir de hoje, seja uma visão diferente, sem ter obstáculo, sem pensar em derrota, mas pensando em vitória, pensando nas promessas de Deus que serão cumpridas na sua vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus! Glorifica o Senhor! Ele vai fazer na sua vida, já está fazendo, vai mudar muitos pensamentos, muitas visões distorcidas. Aleluia! Toma posse, meu irmão. Toma posse. Toma posse. Chega de ficar rastejando. Chega. Pode sentar. Aleluia.